sintomas que são facilmente confundidos com ansiedade e depressão. Uma pesquisa mostra que 40% das mulheres na fase do climatério sofrem com sintomas moderados e graves de ansiedade e depressão. Essa é uma fase da vida da mulher em que muitas coisas são novidade, inclusive o que ela sente. Ela não consegue diagnosticar o que está acontecendo. Então, muitas vezes, ela procura ajuda profissional, entra com uma medicação para tratar os sintomas, que, na maioria das vezes, envolve uma tristeza, sem muita explicação. Essa é uma fase em que a gente abre uma caixinha e começa a descobrir o que tem ali dentro e tentar organizar. Então, alguns dos sintomas que são facilmente confundíveis, eles são taquicardia, aquela impressão de que algo ruim vai acontecer. E a mulher vai deixando isso tomar conta do seu dia. Nada acontece, mas continua com aquela sensação de palpitação, que o coração vai sair pela boca, e isso tudo está relacionado a outros sintomas. Insônia, o sono fragmentado, às vezes pega no sono, mas acorda no meio da noite com uma sensação de que algo estranho vai acontecer, os próprios fogachos noturnos, né? Névoa mental, aliás, essa é a maior queixa que eu ouço em consultório. O esquecimento, a palavra que fugiu, a gente não consegue identificar o que era mesmo que ia fazer, para onde estava indo, o que ia falar, qual a finalização da ideia da qual pensou com tanta empolgação. Isso tudo vai causando um certo estresse. Porque a mulher, nessa fase, apesar de não entender o que está acontecendo, ela busca estruturar para poder sentir exatamente o que é. Para onde eu estou indo? Qual é o caminho? Então, isso tudo causa uma certa angústia. A mulher, ela sente esses sintomas todos como uma forma também de preparar o nosso organismo para aquilo que vem pela frente. E o que vem pela frente, afinal? Não é o fim de um ciclo, mas é o começo de uma nova era na vida da mulher. Ela precisa entender tudo isso que acontece e, muitas vezes, esse entendimento causa irritabilidade, labilidade emocional, uma sensibilidade extrema, da qual a gente não entende. Agora, para a gente conseguir buscar ajuda, entender o que está acontecendo, organizar essa casa, muitas vezes não vem através de uma medicação. E isso não é para todo mundo, obviamente. A medicação, ela foi feita para tratamento de doenças, quando elas são diagnosticadas e, claro, quando o uso é bem indicado por um profissional. Agora, quando a gente não entende que esse é um sintoma do climatério, que isso pode ser tratado ou com uma reposição hormonal ou com a mudança de hábitos, em especial a mudança do estilo de vida. Mudar hábitos, mudar a rotina, estruturar, fazer diferente, essa é a fase em que tudo isso acontece. E não à toa, a casa fica por um período bagunçada. É como a fase da adolescência, né? A gente não sabe muito bem o que está acontecendo, o quarto fica desarrumado e a gente não sabe por onde começar a arrumar. Só que nessa fase a gente tem alguém que é a mãe, que vai lá, explica, ajuda, organiza, arruma, dá ordem do dia para que a gente cumpra. Na fase do climatério, quem faz isso somos nós. E para isso a gente tem que estar preparado. Então, a solução nessa fase é mudar o estilo de vida, é entender que da forma com que a gente vinha, não cabe mais, aquilo que funcionava não funciona mais. E de uma forma a aceitar que é isso que está acontecendo. Buscar ajuda profissional, nutricionista, médico, quem sabe buscar até meditar. Meditar não é tão difícil quanto parece. E sim, é a cura. Nessa fase da vida, sentar, respirar profundamente, buscar a solução para que todos esses sintomas sejam entendidos, é que vai fazer com que a gente passe do climatério, entre na menopausa, envelheça de forma saudável e feliz. A fase do envelhecimento saudável começa agora. E o caminho para que isso aconteça de uma forma leve é entender que esses sintomas acontecem com todas as mulheres e que estamos todas juntas buscando solucionar e envelhecer melhor,
com carinho, com amor e com entendimento.